Vamos mostrar para vocês um aspecto de bairro, um aspecto de urbanismo, um aspecto de interesse sobre onde as pessoas vivem, como. Eu acho que isso é bastante interessante, inclusive para quem quer fazer turismo, não é apenas um vídeo para quem quer morar na cidade. Eu acho que sempre é interessante saber como as pessoas vivem aqui e acolá, além dos seus centros históricos magníficos aqui da Europa. E para começar, nós estamos aqui no ponto final do tram, que liga literalmente o norte ao sul aqui. Os bilhetes podem ser comprados aqui nas máquinas que estão em todas as estações. É muito fácil comprar bilhete. 1,60 enquanto estamos filmando esse vídeo. Lembrando que isso é o valor do bilhete simples, mas as pessoas que vivem aqui, elas fazem o abonamento. Um abono de 365 dias para um ano, hoje está a 202 euros. Ou seja, menos de €1 por dia. Menos de €1 por dia para você usar todo o sistema de transporte, não é nada mal. Além disso, você tem os outros modais de transporte. Então, realmente foi uma revolução aqui na cidade. A partir do ano de 2011 foi implantada essa linha que acabou conectando as partes mais extremas da cidade, permitindo que a cidade avançasse sem proliferar o número de veículos privados e, consequentemente, poluição ambiental, poluição sonora, poluição visual e tudo mais que acarreta o transporte automotivo. Outro dia nós estivemos aqui, olha, no fim dessa linha. Estávamos aqui, mostramos para vocês aqui esse bairro muito interessante de Vale das Parteras, e agora estamos aqui próximos ao Parque Goya, na outra ponta aqui desse sistema. Então, a cidade de Zaragoza fica mais ou menos por aqui, né, o centro. Atravessando o rio, nós temos as partes mais periféricas, os bairros aí. Para vocês observarem como estamos já nos limites da cidade. Essa aqui é uma autoestrada que leva até a cidade de Huesca, que aliás tem vídeo para vocês enquanto eu estive lá. Cidade maravilhosa. Nós estamos em uma área que provavelmente não seria muito bem aproveitada. E eu digo isso por várias cidades, não apenas no Brasil, como aqui na Europa. Quando chega perto de uma autoestrada, nem sempre esse local possui uma valorização adequada. Então aqui eles aproveitaram para fazer essas residências de proteção. Então nós falamos isso para vocês no outro vídeo sobre o VPA, o VPO, depende do local. Então são as Viviendas de Proteção de Aragón. Aragón é a comunidade autônoma equivalente ao Estado no Brasil. Quem regula os preços é o próprio Estado, é o próprio governo. Se alguém vem falar aqui sobre comunismo, socialismo, atualmente o governo de Aragón é comandado por uma junta de centro-direita. O que acontece aqui na Espanha? Muitas coisas que são criadas, seja por um governo de centro-direita, centro-esquerda, eles são mantidos, se bem aplicados. Então não há uma quebra. Essas residências, elas têm a proteção do governo. Então quem pode comprar ou alugar essas propriedades já vive aqui em Aragón, já contribui para o Estado, já declara o seu imposto de renda há alguns anos aqui. Então isso atrai o próprio público aqui desse estado, dessa comunidade. Isso é muito legal. E aí, outro fator interessante é que esses apartamentos não são apartamentos com aquele aspecto de apartamentos de blocos populares, apartamentos de baixa renda. Então são diversas opções, inclusive de valores, onde as pessoas podem optar por apartamentos pequenos, médios ou grandes, mas com essa proteção do governo e o acesso também às linhas de crédito. Então é diferente daqueles aspectos de casas populares, mas eles procuram muito aqui, e esses locais normalmente eles ficam nos extremos da cidade, exatamente para a cidade se expandir com seus próprios moradores, não criando guetos, não criando espaços onde as pessoas que não podem morar no centro ou em uma área ali mais próxima do burburinho acabam sendo afastadas da cidade. E aí o transporte público entra e entra bem, porque ele leva as pessoas que estão aqui na ponta da cidade em cerca de 15 ou 20 minutos ali até o centro de Zaragoza, nas duas pontas. O outro bairro que nós mostramos para vocês, ele é ainda mais novo que esse. Ele foi edificado a partir do ano 2001, onde era um campo militar que foi cedido para a prefeitura. Nós contamos a história para vocês.
E aqui já tem uma outra história. Essas construções protegidas pelas regiões, pelas comunidades autônomas, elas passam por um processo que já parte da construtora, que se compromete atualmente a fazer um edifício energeticamente sustentável, um isolamento térmico adequado para que as pessoas não gastem muito, tanto na época de verão quanto no frio. Então tudo isso é bem controlado pelo Estado, isso é fundamental. E aí esses apartamentos eles ficam protegidos durante um tempo que pode variar de região para região, de comunidade para comunidade. Pode durar 15 ou pode durar 50 anos de proteção. Então, se eu compro um apartamento desse, eu vendo também para alguém que se encaixa nesses requisitos. Isso está marcado, inclusive, nas imobiliárias que comercializam esse tipo de imóvel, que você só pode negociar se você já tiver dentro ali de todas as exigências de acordo com cada comunidade autônoma. Isso é muito bem explicado pelo próprio governo, onde estão listados ali todas as normativas necessárias. Vocês não vão encontrar locais de hospedagem turística, locais que são feitos ali exatamente para que os preços acabem se alterando aqui e acolá, de acordo com os interesses, né, dos especuladores ou investidores. Lógico que isso tem a ver com a análise da renda de cada um, né? Mas, de forma geral, é isso que ocorre e a pessoa pode desenvolver sua vida de forma muito interessante. Há um incentivo também para os jovens, isso ocorre em vários países da Europa, para a compra do primeiro apartamento, são vários descontos, e por aí vai. Um detalhe interessante desse bairro é que ele é dividido por essa autoestrada que nós mostramos para vocês. Então eles até denominam como Parque Goya 1 e Parque Goya 2. Mas o que é válido aqui é que são muitos serviços e muitas estruturas dedicadas aos cidadãos, como posto de saúde, escolas públicas. Imaginem só que se trata de um bairro com 20 anos aproximadamente. Então tem toda uma estrutura ótima para receber esses habitantes, que são em média 6.000 aproximadamente, famílias de diversas tipologias. Às vezes as pessoas que habitam em um espaço mais afastado do centro, elas podem reclamar, mas olha, lá onde eu moro as calçadas são horríveis, as calçadas são perigosas. Olhem só o tamanho, a largura desse calçamento. Isso é muito interessante, a gente vê aqui por toda Zaragoza. Não dá para afirmar que um bairro tem a calçada maior do que a outra, então o incentivo aqui para as pessoas caminharem é imenso. Além do tram, o bairro é servido por várias linhas de ônibus também que vão até o centro, então as pessoas não ficam dependentes de um único modal de transporte. As árvores todas aqui que eles colocaram também pensadas, né, para o sombreamento, e nesse caso são plátanos. Se nós olharmos aqui, né, todo esse visual, isso parece um calçamento de um bairro de alto padrão em muitos locais. E o que nós vemos é um bairro popular. Olha só a qualidade que as pessoas têm aqui, de você colocar a mesma estrutura pública para todos. Aí sim tem as diferenciações de apartamentos, tem uns maiores, menores, mais novos, etc. e tal. Aí vai de cada um, mas todos têm acesso e possibilidade, né, de adquirirem das mesmas formas. Tudo isso é muito bem colocado. Esse bairro ele homenageia um filho ilustre aqui da província de Zaragoza, que é nada mais, nada menos que Francisco Goya, um dos maiores pintores de todos os tempos. Ele que tem obras, inclusive, ali na Basílica de Zaragoza, a Basílica del Pilar. Essas obras são afrescos, então vale a pena também a visita. E tem um museu dedicado a ele, justamente aqui em Zaragoza. Mas as suas obras estão espalhadas pelos maiores museus do mundo, muitas delas lá no Museu del Prado. Essa homenagem dada a ele é muito interessante porque ela também incentiva que as pessoas conheçam mais sobre as suas obras. Então, são várias as ruas que são indicativos de títulos de obras de Goya. Então é bastante interessante. Nós podemos visualizar mentalmente, ao menos, várias dessas obras, ou então pesquisar. O que será isso? O que será essa obra? Além disso, são realizadas festas aqui no parque, com os personagens cabeçudos, retratados aqui com os temas locais. Tem arte, dança, gastronomia, com muita comida, como é de praxe aqui, com os espanhóis, e são festas bastante animadas aqui nessa parte de Zaragoza,
que inclusive cidadãos também de outros bairros vêm aqui participar, porque é bem legal, é bem divertido. Cruzamos ali a rodovia por uma passagem bem segura, bem tranquila, e estamos nessa outra parte do bairro. Bem aqui, mais um jardim belíssimo chamado de Os Tapetes de Goya. Acho que vale destacar toda a sinalização aqui desse bairro, que é muito bem clara, muito bem feita, e também essas conexões. Então, nós estamos caminhando por aqui e a gente pode percorrer praticamente tudo, até áreas de condomínio, já que não tem tantos muros, tantas áreas reservadas assim, o que é muito positivo. As calçadas são baixas também, toda a jardinagem é muito bem dedicada. Gostei muito dessa rambla aqui, que conecta com outro parque, então é um ambiente bem agradável. Os prédios não são tão altos e, considerando também que nós estamos numa parte um pouco mais alta em relação ao centro e ao rio, aqui tem uma ventilação muito gostosa, então acho que é bem interessante esse espaço. As ramblas para os espanhóis são um importante ponto de ligação, de caminhada, mas sobretudo de sociabilidade. Então aqui, estamos agora meio-dia, meio-dia e 30, mas aqui aos finais de tarde as pessoas circulam aqui e acolá, utilizam os tantos e tantos bancos aqui para conversarem, para alguns fofocam até, enfim, as pessoas estão aqui para socializarem. E aqui ao lado vários comércios, bares, os espanhóis gostam tanto. É um bairro que ele, de certa forma, é uma pequena cidade aqui, onde as pessoas não precisam necessariamente irem ali até o centro de Zaragoza. Em comparação com o vídeo que nós mostramos na parte sul da cidade, aqui é um pouquinho mais antigo. Ali tem algumas soluções mais contemporâneas, mas a forma é a mesma. Espaçamento entre os edifícios, veículos circulando a 30 km horários nas vias secundárias, uma boa abrangência do transporte público, não apenas o tram, amplas áreas de caminhadas, ciclovias, ciclofaixas, tudo isso é compreendido aqui, só que lá tem, eu acho que um toque a mais com a questão ambiental. Se nós olharmos aqui, dá a impressão até que tem mais áreas verdes do que lá, mas lá é mais jovem, então são muitas árvores ainda que estão engatinhando e com certeza elas irão ficar assim ou até mais. Então isso é bem significativo. Nesses dois locais nós podemos ter assim o mesmo padrão de vida. Nenhuma ostentação, nada de mais, nada de menos. As pessoas vivem aqui usufruindo do que a cidade oferece para elas. É um modelo interessante para essas áreas que ficam afastadas dos centros históricos. Eu acho uma solução muito válida. Nós já rodamos muito aqui várias cidades da Europa, áreas mais periféricas também, e aqui é um modelo que você não encontra em todos os locais. Por isso que a cidade de Zaragoza é objeto de estudo por estudantes de arquitetura e urbanismo. Tudo isso acaba resultando em uma cidade mais tranquila, menos trânsito. Quando nós estamos ali no centro histórico, você não vê aquela pressa, aquele exagero, porque as pessoas sabem que vão chegar rapidamente até as suas casas. Isso também acarreta uma organização interessante por conta das moradias. Por exemplo, uma área que nós não mostramos aqui, mas vocês estão vendo nessas imagens, a área universitária fica relativamente próxima daqui, também um pouco mais afastada do centro histórico, tudo muito bem organizado, muito bem pensado. A cidade acaba ficando muito mais equalizada. Eu acho que a primeira vez que eu estive aqui em Zaragoza, a sensação que eu tive foi de equilíbrio, de equalização. Uma cidade que tem pontos fortíssimos de interesse patrimonial e turístico, que não é muito comentado, isso eu não sei porquê, acho que talvez não havia uma conexão muito forte de transporte entre Barcelona e Madrid. Hoje em dia, isso, como eu disse já várias vezes, muito facilitado. Aqui fica no meio entre Madrid e Barcelona, na linha de alta velocidade. Então, em cerca de 1h20 você vem de Madrid como de Barcelona. O trem sempre vai parar aqui quando as pessoas fazem esse trajeto entre as duas principais cidades em população aqui da Espanha. Já há um turismo muito qualificado aqui, de pessoas que se interessam pelo patrimônio da cidade. Aqui não é um turismo de rebajas, turismo de compras, turismo de
futilidades, né? Vou colocar assim. Aqui é um turismo para quem se interessa pela cidade, que continue assim, mas eu acredito que um volume até maior possa ser alcançado devido a todas essas facilidades. E para quem vive aqui, me parece uma cidade muito interessante. Lógico, não há cidade perfeita em local nenhum no mundo, mas aqui você tem uma qualidade equalizada, repetindo, que as pessoas são permitidas de viver bem sem aquelas chatices de cidades maiores, né? Como você ficar parado horas no trânsito. As pessoas considerarem já uma normalidade ficar 1 hora, 2 horas no trânsito, uma coisa assim que as pessoas não devem aceitar. E aqui você tem essa equalização, que não tem até mesmo em Madrid, por exemplo. Se você vive numa área mais afastada, demora mais um pouco para você chegar na área central. Isso não ocorre aqui. A cidade tem ainda uma grande e ampla área de crescimento pelos arredores. Mostramos um pouco do extremo norte aqui de Zaragoza, a faixa depois da autoestrada, algo que os turistas não vêm para cá. Enfim, eu acredito que até muitos zaragozanos nunca chegaram até aqui assim para explorar a fundo, já que é um local mais residencial, mas que tem toda essa área de interesse e, por que não, um estilo de habitação e urbanismo muito significativo. Então espero que vocês tenham gostado. Mais materiais sobre Zaragoza surgirão por aí. Muito obrigado a todos e muitíssimas gracias!